E em comunhão com a luz divina do Pai que habita em nós, vamos utilizar dos recursos sagrados da prece para entrarmos em sintonia com o Cristo Jesus. Que Jesus esteja neste momento fazendo morada não só em nosso lar, mas em nossos corações. Vamos pedir o auxílio dos nossos benfeitores celestes, nosso anjo guardião e os nossos mentores, para que nos ajude, através da oração, irmos de encontro ao Cristo Jesus. Vamos agradecer ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecer ao nosso benfeitor espiritual pela mensagem de hoje. Que os anjos amigos que estão conosco nesta corrente de oração nos dê amparo e sustentação para o entendimento da mensagem de hoje. Que ela seja transformadora do nosso campo interior. Que a luz do Cristo Jesus nos ajude no trabalho de limpeza e harmonização do campo vibracional de nossa casa. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba as bênçãos do Cristo Jesus, com energias renovadoras e curativas. Que o passe seja o instrumento divino de tratamento e cura das mazelas do corpo e da alma. Que renove as nossas forças para que nós possamos prosseguir a caminhada, confiantes de que o Cristo Jesus estará alimentando-nos de fé, de amor e de esperança, iluminando os nossos passos à medida que formos caminhando. Que assim seja. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 147, Não é só. Abaixo, uma epístola, fruto de uma carta que Paulo endereça aos Colossenses, está no capítulo 3, versículo 8 do mesmo livro. Diz assim: Mas agora, despojai-vos também de todas essas coisas, da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. E utilizando-se dos ensinamentos desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem que nos convida à reflexão. Assim prossegue o benfeitor espiritual. Na atividade religiosa, muita gente crê na forma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à conta de renovado no Senhor. Contudo, isto constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime de renunciação. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem conforme seus caprichos e não segundo Jesus. Em toda parte, ouvem
se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, despojando-se alguém de algum patrimônio material em benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Paulo e Emmanuel nos convida a uma reflexão sobre o nosso comportamento, no que se refere ao trabalho de reforma do campo interior. Não adianta nós estarmos demonstrando apenas para a sociedade a nossa transformação exterior, despojando daquilo que nós julgamos ser importante, despojando dos bens materiais, doando aquilo que não nos interessa mais. É preciso que nós comecemos a transformação através do campo interior, para que essa transformação se reflita no nosso exterior. Como Emmanuel está dizendo aqui na lição, muitas vezes nós até temos a intenção de sermos benemerentes, colaborativos no campo do voluntariado. Mas para que estas ações ocorram, nós colocamos algumas condições estas que é para alimentar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa pequenez. Elas têm que acontecer do jeito que nós desejamos, da maneira que nós queremos. Senão, nós não estaremos dispostos a ceder. Muitas vezes, quando nós enfrentamos em nosso município, em nosso estado, uma calamidade pública, nos colocamos imediatamente na conta de voluntários, de doadores. E aí é que nós percebemos o quanto ainda nós somos pequenos, o quanto nós ainda guardamos dentro de nós. Muitas vezes, quanto ainda somos apegados às coisas materiais. Doamos sim, doamos muito, mas muito daquilo que nós doamos é aquilo que não nos serve mais, é aquilo que não presta para nós, é que nós vamos ceder para o outro. Então, que nós estejamos dispostos a refletir de que nós, através de nossas atitudes, de nossas ações exteriores, elas representam aquilo que ainda nós abrigamos no nosso interior. Então, se nós estamos dispostos a despojar das questões materiais, para que isso se reflita em nós como pessoas colaborativas, boas, para que a sociedade perceba o quanto nós estamos nos esforçando, trabalhando para alcançar essa mudança,
Então, que essa mudança se reflita primeiro em nós no campo interior e depois que a nossa mudança interior se reflita no nosso campo exterior. Que nós estejamos de fato nos despojando daqueles sentimentos tão pequenos que mancham o nosso espírito. Como diz Paulo aqui, que nós estejamos dispostos a trabalhar como artífices, como jardineiros, como engenheiros da nossa existência, trabalhando numa edificação segura para o nosso espírito, nos despojando verdadeiramente da ira, da cólera, da maledicência, da ganância, das palavras torpes, que muitas vezes nós simplesmente brota de nossa boca palavras que vão ferir as pessoas que nós amamos e que nós não estamos atentos e vigilantes do quanto elas são perniciosas, do quanto elas agridem as pessoas no campo espiritual, do quanto elas ofendem. Então, que nós estejamos para alcançar essa mudança, que nós estejamos dispostos a trabalhar verdadeiramente na edificação do nosso espírito, como engenheiros e arquitetos, construindo um alicerce sólido, construindo, através da nossa mudança do campo interior, um edifício que não vai ser ruído, porque nós estamos trabalhando como jardineiros, modificando todos os dias o nosso comportamento, vigilante nas nossas atividades, nas nossas obras, nas nossas palavras, para que desta forma, tudo aquilo que nós alcançamos no campo interior se reflita no exterior. O título da lição não é só, e ela faz muito sentido, não é só sermos doadores dos bens materiais que possuímos, é que vamos alcançar toda essa transformação do campo interior. Ser bondosos, ser fraternos, servir aos nossos irmãos, é um dever que nós temos. Porque uma vez que o Pai nos concedeu bens e graças, enquanto indivíduos encarnados na Terra, é para que estes bens do campo material que nós possuímos sirvam para atender não só as nossas necessidades, mas que seja também instrumento para atender a necessidade do outro. A graça que nós alcançamos na Terra, enquanto seres em processo de transformação e edificação do campo interior, deve alcançar também os nossos irmãos através da oração, através da doação do nosso tempo, através do nosso carinho, do nosso respeito. Então, quando nós estivermos dispostos ao trabalho árduo dessa transformação interior, nós devemos primeiro estar conscientes, conhecendo melhor a nós mesmos, o que é que eu preciso modificar em mim, e trabalhar arduamente todos os dias, como artífices da caminhada, jardineiro, modificando todos os dias o canteiro de nossa existência, eliminando de nós a maledicência, as ervas daninhas que nos prejudica espiritualmente, adubando o canteiro do nosso coração com atitudes verdadeiras de bondade, de amor, de fraternidade. No campo material, que nós possamos todos os dias estarmos dispostos a servir verdadeiramente os nossos semelhantes na fraternidade,
assistindo os nossos irmãos em tudo que for necessário. Se o nosso irmão vem em busca do alimento, que este alimento seja abençoado antes da doação, que nós possamos dispor para doar ao nosso irmão aquilo que nós servimos a nossa família, que nós servimos a nós mesmos, aquilo que alimenta o nosso corpo e o nosso espírito, é aquilo que nós vamos doar, é aquilo que vai alimentar o nosso irmão. Se nós vamos doar um agasalho, que nós possamos nos sentir honrados de servir o nosso irmão, de cobrir o nosso irmão no momento que ele está com frio, doando um agasalho que esteja em perfeito estado e boas condições de uso. Não é aquele agasalho que a traça já roeu, que já não nos serve mais, que está rasgado. Não. É aquilo que nós usamos, que está servindo para nós, é que vai servir o nosso irmão. Se nós vamos doar um cobertor, que ele esteja em perfeito estado e condições de uso, que esteja limpo, que a pessoa se sinta honrada de utilizar da nossa doação para atender a sua necessidade. Lembrando de fazer ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. Então não é só para alcançar essa mudança do campo interior, não é só despojar dos bens, do supérfluo que nós temos. É trabalhar também para que o nosso campo íntimo seja renovado, que nós possamos verdadeiramente fazer uma aliança com o Cristo Jesus, de dar continuidade ao seu legado, aos seus ensinamentos. No campo espiritual, vamos tirar um dia, um momento, para nós nos doarmos, assistindo os nossos irmãos nas casas de oração, levando aquela palavra que cura, que consola, que conforta o espírito. No campo do voluntariado, do material, que nós possamos levar o nosso tempo, servindo com amor aos nossos irmãos. Se nós vamos doar algo que nos pertence, tem que ser o melhor. E que as pessoas que recebam a nossa doação se sintam honradas em receber de nós. Que nós possamos doar às pessoas, primeiro, aquilo que nós possuímos do nosso campo íntimo. Jesus diz, que a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, que o nosso coração esteja cheio de bondade, de amor, de fraternidade. Que nós estejamos verdadeiramente comprometidos em trabalhar no bem pelo bem, assistindo verdadeiramente os nossos irmãos. E que eles possam formar uma corrente poderosa de amor e de fraternidade através do nosso gesto de doação, de desapego verdadeiro das coisas materiais. Que nós não estejamos preocupados em servir ao Cristo Jesus para que a sociedade perceba que nós alcançamos esta modificação, mas que nós estejamos comprometidos primeiro em transformar a nós mesmos e que as nossas atitudes, as nossas boas ações sejam extremamente naturais, que ser caridoso, que ser bondoso e fraterno seja uma consequência natural de nossa existência. Que nós estejamos todos os dias agradecidos ao Cristo Jesus pelos ensinamentos, pela oportunidade da autotransformação de nós mesmos através de seu Evangelho, e que essa autotransformação interior se reflita todos os dias no nosso exterior, através de nossas atitudes, de nossas ações.
dos valores que nós alcançamos com essa transformação do espírito. Vamos alcançar todas as virtudes nesta existência? Lógico que não. Mas se nós estivermos dispostos ao trabalho da disciplina, da vigília, nós vamos sim, como enfermeiros de nossa alma, trabalhando na eliminação de todas essas manchas que nós ainda trazemos no espírito, da ganância, da maledicência, do ódio, do rancor. Estaremos todos os dias retirando de nossas faces estas máscaras que pesam em nós. A máscara daquele bondoso, mas apenas do campo exterior e não do campo interior. Então, que nós possamos verdadeiramente trabalhar para possuirmos não a máscara daquele que é bom, daquele que ajuda, mas apenas de forma exterior, mas que nós estejamos trabalhando com o Cristo Jesus paulatinamente, para que nós estejamos sendo verdadeiros naquilo que nós nos propomos a fazer em benefício do próximo. Lembrando que quando nós atendemos a necessidade dos nossos semelhantes, nós estamos tendo a oportunidade de utilizar daquelas necessidades do outro para edificar a nós mesmos. Porque o Cristo disse: é melhor servirmos do que sermos servidos. Então, que nós nos sintamos honrados de estar tendo a oportunidade de servirmos aos nossos semelhantes e não de sermos servidos. Mas que se um dia nós precisarmos sermos servidos pelo outro, que nós tenhamos humildade de agradecer a oferta que o outro estará fazendo para nós. Porque gentileza gera gentileza. Se nós somos gentis, mansos e pacíficos para com os nossos semelhantes, num momento de dificuldade, nós também receberemos do outro gentileza, amor, bondade, fraternidade. Então, que o Cristo Jesus nos capacite para que nós todos os dias sejamos dignos e merecedores de estarmos atuando no campo do voluntariado, servindo com amor aos nossos semelhantes, trazendo sempre conosco, em nosso coração, a prática do amor, da bondade e da fraternidade. E é com esse sentimento de amor que vamos vibrando por todos aqueles que avizinham a nossa casa, pedindo paz, luz, harmonia para os nossos irmãos. Pedindo ao Cristo Jesus que nos capacite para estarmos servindo nas casas de oração, levando a palavra que consola, levando o alimento não só do corpo aos nossos irmãos, mas o verdadeiro pão da vida. Que Jesus abençoe a nossa família, aos que já se encontram na morada maior, que receba as nossas vibrações de paz e de luz. Aos que estão na morada terrena, vibremos para que entre nós haja paz, bondade, amor, fraternidade e perdão. Aqueles que são nossos tutelados, que convivem sobre o mesmo teto, que possam estar neste momento do Evangelho, bebendo dessa fonte fecunda e infinita de amor, de conhecimentos, de valores, que possamos alcançar a bondade, o respeito e a fraternidade em nosso lar, em comunhão com toda essa irmandade celestial. Pedimos a Jesus que nos ajude no trabalho de limpeza, de reparação do campo vibracional de nosso lar, para que nossa casa seja escola de bênçãos, de transformação de nós mesmos. Que todas essas energias que alcançamos no interior de nosso lar esteja presente em cada cantinho do nosso quintal, servindo nossas plantas, nossos animais de estimação.
Vibremos pelo ambiente de trabalho, pelos nossos companheiros de jornada, que possamos trabalhar juntos, não só para alcançar a prosperidade material, mas que o trabalho também nos dê oportunidade de alcançar a prosperidade espiritual. Pedimos a Jesus, através de nossas orações e vibrações, por todos os lares, paz e luz para os lares que foram desfeitos pela maledicência, pela cora, pela ira. Que os nossos irmãos sejam menos coléricos, que estejam trabalhando pela paz, pela harmonia, pela convivência salutar entre si. Pedimos a Deus pelos lares que padecem pelas necessidades da falta do trabalho, do pão de cada dia, do agasalho, da moradia segura, que através das mãos humanas possamos expressar o nosso verdadeiro sentido de servir aos nossos irmãos, atendendo em todas as suas necessidades, na busca do trabalho, da moradia segura, do pão de cada dia. Pedimos a Deus pelos lares que sofrem pela enfermidade do seu ente querido. Jesus, abençoe para que todos alcancem a saúde, a paz e a harmonia. E agora é chegado o momento do passe. Jesus, que o passe seja renovador de nossas forças, o bálsamo curativo para todas as feridas que nós carregamos no corpo e na alma. Cura, Jesus, a todos nós, cura a nossa família, preencha-nos de fé, de amor, de esperança, de forças renovadas para prosseguir a jornada, trabalhando sempre pela melhoria do nosso espírito, que nós alcancemos a saúde, a paz interior, a harmonia e equilíbrio. Abençoa, Jesus, a água que nós colocamos para ser imantada, que ela seja iluminada com todas essas energias, que se torne para nós essa fonte rica e inesgotável, que ela seja o medicamento do nosso corpo e do nosso espírito, que ela alimente o nosso espírito no momento que estivermos com sede de amor, de luz, de esperança. Abençoa, Senhor Jesus, mais este culto do Evangelho em nosso lar. Abençoe toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, Jesus, que ele seja preenchido de fé, de amor, de luz, de esperança, e que a nossa existência não seja pautada apenas para que nós possamos trabalhar para alcançar as benesses da matéria, mas que nós tenhamos a oportunidade de utilizar de nossa existência para alcançar a luz que o nosso espírito precisa, através do amor, da bondade, da fraternidade, da transformação interior de nós mesmos. Que a mensagem de hoje nos dê ao longo da semana a oportunidade de refletirmos. Jesus, abençoe toda a nossa terra. Dá-nos a oportunidade de sermos um só povo, uma só nação, que tremule em nossos corações a bandeira alva da bondade, do amor, da fraternidade, para que sejamos uns pelos outros, os campos da fraternidade, do amor. Abençoe a nossa pátria, nosso mandatário maior, mandatário do nosso estado, do nosso município. Que possa, Senhor, os mandatários estarmos juntos nesta corrente de luz, contribuindo sempre pela assistência dos mais fracos. Abençoe a nossa terra. Abençoe os irmãos que experienciam a dor terrível da guerra. Que haja paz e luz em todos os corações humanos na terra. E assim, agradecendo ao Senhor por mais este culto do Evangelho em nosso lar, vamos falando com Deus através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus.
Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque Teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Mãe, por mais este culto do Evangelho em nosso lar.